O vento pode tanto apagar uma vela quanto reviver o fogo. Isso vale também para a aleatoriedade, para a desordem e para o caos. Ou seja, você pode usar isso para o seu crescimento, adotando uma postura diferente da maioria das pessoas, ou pode fugir desesperadamente das adversidades, tornando-se uma pessoa cada vez mais frágil. O ser humano, de um modo geral, procura conforto na ordem e na previsibilidade das coisas, assim como na certeza de que seus planos irão se concretizar. Mas a vida é um caminho constante e não temos o controle de tudo que pode acontecer nessa travessia. Eventos imprevisíveis podem acontecer, e de fato acontecem, a qualquer momento em nossas vidas. Nassim Nicholas Taleb denominou tais eventos de cisnes negros. Cisnes negros podem ser positivos ou negativos. Por isso, precisamos estar preparados para lidar com esses momentos e abertos para abraçar as incertezas do mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos apresentar um resumo de algumas das principais ideias do livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicholas Taleb, como o conceito de antifrágil criado pelo autor e como a antifragilidade pode auxiliar você a tirar o melhor proveito de situações inesperadas e caóticas que acontecem na vida, possibilitando que você se torne mais forte a cada revés vivido. Na parte final do vídeo, iremos mostrar o caminho que o leva da fragilidade à antifragilidade. Por isso, é importante que você assista o vídeo até o final e aproveite ao máximo o conteúdo que preparamos para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, para ficar sempre por dentro das novidades por aqui. Sem mais demora, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. E só mais uma coisinha, antes de começarmos o conteúdo do vídeo, não se esqueça de apertar o botão de curtir. É rápido, é fácil e muito importante para nós. Antifrágil e antifragilidade são conceitos descritos por Nassim Nicholas Taleb no livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Trata-se de uma obra densa, repleta de argumentos e reflexões complexas, espalhadas ao longo de 25 capítulos. Por isso, nosso resumo pretende apresentar uma noção geral das reflexões de Taleb. Contudo, indicamos muito a leitura da obra, para que você possa se aprofundar e tirar o máximo de proveito dos ensinamentos do autor. Nassim Nicholas Taleb é um autor, ensaísta, estatístico e analista de riscos líbano-americano, matemático de formação. É considerado um dos maiores especialistas em probabilidade e incerteza, e autor dos best-sellers A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso e Arriscando a Própria Pele. Segundo Taleb, ser antifrágil significa estar apto a lidar com eventos adversos e, ao mesmo tempo, se beneficiar dessas experiências, tirando o máximo de proveito para o próprio desenvolvimento. Indivíduos antifrágeis compreendem a necessidade de experienciar conflitos e adversidades, pois crescem e prosperam quando são expostos à desordem e ao estresse. Para explicar o conceito de antifragilidade, Taleb desenvolve seu raciocínio a partir da tríade de palavras: frágil, robusto e antifrágil. Para melhor compreendermos, veja a seguinte situação. Você precisa enviar pelos correios um conjunto de taças de cristal. Como são itens delicados que podem facilmente ser danificados no transporte, você escreve no pacote em letras garrafais vermelhas, frágil, ou ainda, manusear com cuidado. Nesse exemplo, Taleb chama de frágil algo que não pode sofrer um impacto forte, que quebra, rompe ou deforma, se for submetido à pressão de um agente externo. Pense no conjunto de taças de cristal. Caso sofra um choque, como cair no chão, por exemplo, as taças se partirão em diversos pedaços, não sendo possível reconstruí-las novamente. Mesmo que tentássemos colar seus pedaços, o que seria uma tarefa extremamente difícil e trabalhosa, o resultado final seria desastroso. Por esse motivo, o frágil não gosta da desordem, da aleatoriedade, do caos e da volatilidade. O frágil, na verdade, anseia por paz e por previsibilidade. Assim, quando o frágil é submetido a elementos estressores, ele se torna pior do que era antes. Agora, vamos voltar ao exemplo das taças. Dessa vez, pense que o conjunto de taças é feito de um plástico duro. Diferente do que acontece com as taças de cristal, se essas taças de plástico duro sofrem uma queda brusca, o impacto não será capaz de quebrá-las, nem deformá-las. Na verdade, elas continuarão exatamente da mesma forma, intactas. Assim, Taleb caracteriza essas taças como algo robusto. Descrever a taça de plástico usando a palavra robusta atende à sua especificidade. No entanto, não podemos chamar essa taça de antifrágil, já que o conceito de antifrágil de Taleb ultrapassa a noção de robusto. Robusto são itens que não quebram nem se aprimoram.
Portanto, não é necessário descrever nada sobre esses itens. Você já viu algum pacote com a palavra robusto estampada nele? Provavelmente não. O robusto não é prejudicado e nem auxiliado pela volatilidade e pela desordem. No caso da taça de plástico duro, o choque não desencadeou nenhuma mudança positiva, nenhuma melhora, então só podemos dizer que a taça é robusta e não chamá-la de antifrágil. O antifrágil, segundo Taleb, é justamente aquele que prospera em situações ruins, em situações de caos. O exemplo do autor para descrever a antifragilidade é a figura mitológica da Hidra de Lena, uma serpente com várias cabeças que aterrorizava os gregos e era caracterizada como indestrutível. Toda vez que alguém golpeava a serpente, cortando uma de suas cabeças, 2 outras surgiam em seu lugar. Ou seja, quanto mais a hidra era golpeada, mais forte o animal se tornava. Essa é a definição perfeita do antifrágil. O antifrágil obtém benefícios dos impactos e se torna melhor ao ser exposto à desordem e a agentes estressores. Por essa razão, o antifrágil é um apreciador da aventura, do risco e da incerteza. O antifrágil também aprecia certos tipos de erros. Agora vamos pensar no corpo humano. Você acha que o corpo humano é antifrágil? A resposta é sim, o corpo humano é antifrágil. Veja o exemplo a seguir. Tente correr 1 quilômetro mesmo sem ter muito preparo físico para realizar essa atividade. Você conseguirá, mesmo que seja sofrido. O seu corpo entenderá que você precisa daquele esforço. E da próxima vez que for realizar esse percurso, a corrida se tornará um pouco mais fácil de completar. Chegará um momento em que você estará fisicamente e mentalmente mais forte e apto, e será capaz de correr 2, 3 quilômetros e assim por diante. É assim que o seu corpo vai se tornando apto a realizar o esforço ao qual está sendo submetido. O corpo humano, quando submetido a elementos estressores, se torna melhor do que era antes. Por isso, ele é antifrágil. É claro que a antifragilidade possui um limite. Não seria possível tentar correr 15 km logo na primeira tentativa e sem estar preparado para isso. O elemento estressor seria muito alto e o nosso organismo não se tornaria mais forte. Taleb explica isso na seguinte passagem. Para o antifrágil, as colisões trazem mais benefícios, de modo equivalente, menos danos, à medida que a sua intensidade aumenta, até certo ponto. Agora, como identificar se somos frágeis ou antifrágeis? Para que possamos refletir sobre essa pergunta, vamos resumir e organizar tudo o que foi dito até aqui e acrescentar mais algumas informações. O frágil não resiste ao choque. O antifrágil se beneficia com o choque, tornando-se ainda mais forte. O frágil, quando submetido a elementos estressores, se torna pior do que era antes. O antifrágil é submetido a elementos estressores, tornando-se melhor do que era antes. O frágil anseia por previsibilidade e gosta da tranquilidade. O antifrágil, por sua vez, gosta da volatilidade. Para o frágil, os erros, quando ocorrem, são raros e grandes e, portanto, irreversíveis. Para o antifrágil, os erros são pequenos e benignos, podendo até mesmo serem reversíveis e superados com facilidade. Se uma pessoa está frágil, ela depende de que tudo siga com exatidão em sua vida. Nada pode sair do curso planejado, devendo haver o mínimo de desvio possível, uma vez que os desvios são para ela mais prejudiciais do que úteis. A pessoa antifrágil, por sua vez, aceita e mesmo deseja os desvios, não se preocupando com a possível variação de resultados que o futuro pode trazer, pois a maioria deles será útil. Agora eu quero que você pare e reflita. Com qual coluna você se identificou mais? Imaginando que, ao fazer essa análise, você tenha se identificado mais com a coluna da fragilidade, como então alcançar a antifragilidade? Para se tornar antifrágil, é preciso apreciar a aleatoriedade e a incerteza da vida. É preciso parar de ter medo de situações de risco e aceitá-las como algo normal. Se você quer se tornar antifrágil, coloque-se na posição de quem aprecia os erros, ou pelo menos certos tipos de erros, aprendendo com eles. A antifragilidade possui uma propriedade única que capacita você a lidar com aquilo que é desconhecido, a fazer as coisas sem compreendê-las e a fazer isso bem. Como explica Taleb, somos muito melhores agindo do que pensando, graças à antifragilidade. Eu preferia ser ignorante e antifrágil a extremamente inteligente e frágil em qualquer ocasião.
Assim, é importante que você aprenda a conviver com a adversidade e a incerteza, a experienciar momentos de acertos e falhas, para que você possa se desenvolver com essas experiências, conduzindo-o na direção do antifrágil, reduzindo a fragilidade e usando a antifragilidade a seu favor. Por isso, não tenha medo de agir. Se for preciso, se exponha a riscos, saia da zona de conforto. Não se apegue somente ao que é previsível e lhe traz segurança. Fazendo isso, você será capaz de evoluir e agir com maior naturalidade diante de situações adversas e de estresse. Se você quer detectar a antifragilidade e, por consequência, a fragilidade, faça um teste simples de assimetria, como explica Taleb. Tudo que surgir a partir de eventos aleatórios ou de certos impactos e que apresentar mais vantagens do que desvantagens será antifrágil. O inverso será frágil. Para se tornar antifrágil, você precisa também parar de fugir de seus problemas. Não adie o enfrentamento. Isso não o levará a lugar algum. Você somente se tornará mais forte se encarar e aprender com as dificuldades da vida. Por essa razão, encare as adversidades sempre que elas surgirem em seu caminho. Privar-se desses momentos de aleatoriedade, de volatilidade e de estresse em sua vida será prejudicial para sua evolução, fragilizando você cada vez mais. Nesse sentido, o autor diz: viemos fragilizando a economia, nossa saúde, a vida política, a educação, ou seja, quase tudo, ao suprimir a aleatoriedade e a volatilidade. Se você quer se tornar antifrágil, compreenda que o fracasso faz parte da vida. Então, deve encará-lo como algo natural. Todos iremos fracassar em algum aspecto em nossas vidas. Então, você precisa aprender a lidar com o fracasso. Lembre-se que tanto os fracassos quanto os sucessos lhe transmitirão informações. Jamais se desmotive ao fracassar. Use o fracasso a seu favor, para o seu crescimento. Melhore de fracasso em fracasso. A cada impacto que sofremos, podemos seguir dois caminhos opostos. Nos tornarmos mais frágeis e piores do que éramos antes, ou melhorarmos a partir dessa experiência, nos tornando mais fortes e capazes de superar, no futuro, adversidades como a que acabamos de vivenciar. Para ilustrar, pense comigo na aviação comercial. A aviação comercial é antifrágil, justamente porque a cada incidente aéreo, ela busca avaliar procedimentos e falhas de segurança para se aperfeiçoar, evitando que erros iguais possam se repetir. Para se tornar antifrágil, o desconforto e as dificuldades causadas pelos imprevistos e adversidades não devem ser vistos como algo ruim em si. Devemos compreendê-los, nos dispondo a ver esses momentos como desafios que podem trazer benefícios positivos para o nosso desenvolvimento. Taleb diz também que a antifragilidade pode ser alcançada através da estratégia Barbell, que ele descreve da seguinte maneira: é uma estratégia dupla, uma combinação de dois extremos, um seguro e um especulativo, tida como mais robusta do que uma estratégia monomodal. Por exemplo, para um escritor, a estratégia Barbell pode consistir em conseguir um cargo estável que exige pouco ou nenhum trabalho e usar o seu tempo livre para escrever sem as pressões do mercado. A questão é bem simples. Como a profissão de escritor é um tanto incerta e o sucesso ou não de um profissional nessa área pode depender de inúmeros fatores, inclusive alguns alheios à qualidade do material produzido. Então, possuir um emprego estável fornece segurança financeira que possibilita que uma pessoa que deseja se tornar escritor sinta menos pressão ao cometer erros e acertos na sua carreira literária. O erro, nesse caso, não trará um dano irreversível, pois ele está respaldado pelo seu emprego fixo. A estratégia Barbell pode ser usada também nos seus investimentos. Conforme ensinam os especialistas em investimentos, não é aconselhável que uma pessoa invista um grande percentual do seu patrimônio em ativos de risco. No entanto, você pode destinar uma porcentagem pequena para esse tipo de investimento. Mas por que você faria isso? A resposta também é simples. Caso você perca o dinheiro investido, o dano não será irreversível, ou seja, não afetará gravemente o seu patrimônio. Porém, se a estratégia der certo, você poderá ver o seu patrimônio aumentar consideravelmente, já que investimentos de risco, como regra, são investimentos com maiores retornos em relação àqueles mais conservadores e de risco controlado. Antes de continuarmos, não se esqueça de apertar o botão do like. Esse simples gesto é muito importante para nós, e é a única coisa que pedimos em troca de prepararmos esse conteúdo que você está assistindo. Agora continuando. Esse seria então o paradigma da estratégia Barbell.
90 a 99% do seu patrimônio investido em ativos seguros, 1 a 10% investido em ativos de risco, mas com maior potencial de ganhos. Taleb explica que, se algo é frágil, o risco de que ele se quebre torna irrelevante qualquer coisa que você possa fazer para melhorá-lo ou torná-lo eficiente, a menos que você primeiro reduza esse risco de quebra. Nesse sentido, a adoção da estratégia Barbell é uma alternativa para se buscar reduzir a sua fragilidade e alcançar a antifragilidade nos mais variados aspectos da vida. E lembre-se, você é humano, significa que você é, por natureza, antifrágil. Só precisa compreender que a vida é complexa e o mundo lugar de caos e desordem. Então, use essa complexa engrenagem para o seu crescimento. Não tenha medo da imprevisibilidade das coisas. Escolha seguir o caminho daqueles que se beneficiam do caos e da adversidade. Opte por prosperar toda vez que for exposto a riscos e busque remover as fragilidades da sua vida. O imprevisível sempre existirá. Faça disso algo positivo. Seja antifrágil. Ser antifrágil significa ter mais a ganhar do que perder. Significa se tornar melhor do que pior. Terminamos o nosso vídeo de hoje com a seguinte frase de Taleb: a melhor maneira de você comprovar que está vivo é verificar se gosta de variações. Obrigado por curtir o vídeo e assistir até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos vídeos semanais. Sua inscrição é nossa maior conquista e significa que nosso trabalho tem sido positivo para as pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, isso nos ajuda muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.